Introdução. A verdadeira força de um guerreiro não está na espada, mas na mente de quem a empunha. Miyamoto Musashi entendeu isso ao longo de sua vida de batalhas, mas seu maior ensinamento não foi sobre luta, e sim sobre como viver com propósito, disciplina e independência. No final de sua jornada, isolado em uma caverna, ele escreveu Doc, um conjunto de 21 princípios que transcendem a guerra e se aplicam a todos que buscam clareza e firmeza diante das incertezas da vida. Vivemos em tempos onde as distrações são muitas e os princípios são poucos. A cada instante, somos bombardeados por opiniões, estímulos e expectativas que nos puxam em todas as direções. Mas quem não sabe para onde vai é levado pela correnteza dos outros. O que Musashi nos ensina é a importância de ter um caminho e permanecer nele, sem hesitação. Isso exige foco, coragem e, acima de tudo, uma mente treinada para não se perder em emoções passageiras ou ilusões confortáveis. Este livro explora os conceitos fundamentais do Doc e os torna práticos para o mundo moderno. Aceitação, desapego, controle emocional, humildade, disciplina e propósito. Esses são alguns dos pilares que nos permitem enfrentar a vida com solidez e evitar cair nas armadilhas da impulsividade e do desejo por validação externa. Cada princípio será examinado não apenas como um ideal filosófico, mas como um método real de transformação pessoal. A proposta aqui não é vender respostas fáceis. Musashi não acreditava em atalhos, e a filosofia que ele deixou exige esforço e comprometimento. Não se trata de se tornar insensível ou frio, mas de aprender a viver sem ser escravo das próprias emoções, dos próprios desejos ou das expectativas alheias. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser a qualquer momento, mas sim ter o controle sobre si mesmo para fazer o que realmente importa. Se você sente que tem sido arrastado pela vida em vez de guiá-la, este livro é para você. Se busca disciplina, clareza e independência mental, os princípios de Musashi podem se tornar um guia poderoso. Mas lembre-se, ler não basta. O caminho precisa ser trilhado. A partir de agora, prepare-se para abandonar velhos hábitos, questionar certezas e, acima de tudo, moldar sua mente para enfrentar qualquer desafio com firmeza e propósito. O primeiro passo começa agora. Capítulo 1. Aceite tudo como é. A névoa pairava sobre a ilha de Ganryo. Miyamoto Musashi, sujo de lama e vestindo roupa simples, segurava sua espada de madeira contra o ar carregado de tensão. Do outro lado, Sasaki Kojir, seu rival, impaciente, segurava sua longa lâmina. Musashi chegou atrasado de propósito, irritando Kojir e minando seu controle emocional. No instante do combate, Musashi atacou primeiro e venceu. Ele não impôs desejos ou ilusões ao momento, simplesmente aceitou a realidade como ela era e agiu conforme a oportunidade. A filosofia de Musashi não se limita ao campo de batalha. Marco Aurélio, imperador estoico de Roma, escreveu em suas meditações que o obstáculo no caminho se torna o caminho. Ele governou um império em declínio, enfrentou guerras, traições e peste, mas sua serenidade vinha da aceitação. Ele compreendeu que lutar contra o inevitável apenas desgasta a mente e que a força verdadeira vem da adaptação e do controle sobre aquilo que realmente pode ser influenciado. Mas e quando aceitar a realidade parece impossível? Imagine Viktor Frankl, um prisioneiro nos campos de concentração nazistas. Tudo lhe foi tirado, sua família, sua identidade, sua liberdade. No entanto, ele descobriu que existia um espaço interno inatingível pelos opressores, sua resposta à dor. Ao aceitar sua condição sem se revoltar contra o que não podia mudar, encontrou força para continuar e ajudar outros a sobreviver. Tanto Musashi quanto Frankl e Marco Aurélio perceberam uma verdade: a realidade não se dobra à nossa vontade. Podemos desejar que as coisas sejam diferentes, mas a luta contra o inevitável só gera sofrimento. Aceitar não significa se render, mas compreender as circunstâncias para agir da maneira mais eficaz dentro delas. A aceitação, no entanto, tem limites. Há momentos em que aceitar tudo como é pode se tornar passividade.
Afinal, se Franco tivesse apenas aceitado a realidade sem buscar encontrar um significado, teria sobrevivido? Se Marco Aurélio aceitasse tudo sem reagir, Roma teria se mantido de pé? A aceitação deve ser acompanhada pela ação correta, caso contrário, pode se tornar resignação e acomodação. Ao longo da história, civilizações inteiras entraram em colapso porque seus líderes se recusaram a aceitar a realidade. Quando o Império Romano se viu ameaçado por invasões bárbaras, muitos senadores continuaram a viver como se o mundo ainda girasse ao redor de Roma. Eles rejeitaram a mudança e se apegaram à ilusão de permanência, e assim, o império ruía enquanto eles organizavam banquetes. Aceitar a realidade muitas vezes significa abandonar a nostalgia do passado e encarar os fatos de maneira objetiva. Na vida pessoal, esse princípio se manifesta nas pequenas batalhas diárias. Quantas pessoas permanecem em empregos infelizes, esperando que um dia as coisas melhorem, sem admitir que o ambiente é tóxico? Quantas insistem em relacionamentos fracassados porque não aceitam que o amor já se foi? A resistência à realidade cria um ciclo de sofrimento contínuo, onde a pessoa luta contra algo que já está decidido. Aceitar é o primeiro passo para se libertar. No entanto, há um erro comum na interpretação desse princípio: a ideia de que aceitar tudo como é significa não tentar mudar nada. Esse pensamento leva à inércia e à resignação. Musashi não aceitava passivamente tudo o que acontecia, ele aceitava os fatos como eram, mas utilizava essa compreensão para agir da forma mais eficaz. Aceitar a realidade não significa cruzar os braços, e sim parar de desperdiçar energia negando o inevitável. A ciência e a psicologia também apontam para esse conceito. A terapia de aceitação e compromisso, ACT, ensina que o sofrimento humano aumenta quando resistimos à realidade emocional. Quando uma pessoa sente medo e tenta suprimi-lo, ele cresce. Quando alguém sente tristeza e se culpa por estar triste, a dor se multiplica. A aceitação plena, reconhecer a emoção sem tentar bloqueá-la, reduz o impacto do sofrimento e permite que a pessoa siga em frente. Então, como aplicar esse princípio no dia a dia? O primeiro passo é reconhecer onde você está lutando contra a realidade. Está preso a expectativas irreais? Sofre porque algo não saiu como queria? Experimente este exercício. Anote uma situação que está lhe causando angústia e pergunte-se: eu posso mudar isso? Se sim, haja. Se não, trabalhe para aceitar. A resistência gasta sua energia. A aceitação a redireciona para o que realmente importa. Como Musashi, como Franco, como Marco Aurélio, aceite tudo como é e descubra a força de agir dentro dessa verdade. Capítulo 2. Não busque prazer pelo prazer. Em um salão iluminado por velas, no coração de Kyoto, o aroma do saquê preenchia o ar. Nobres e senhores de guerra se entregavam aos prazeres da noite, comida refinada, cortesãs e jogos de azar. Em contraste, Miyamoto Musashi, sentado em um canto escuro, observava em silêncio. Ele recusava os excessos que enredavam homens poderosos em vícios e ilusões. Para Musashi, a busca pelo prazer era uma fraqueza, um caminho que desviava o guerreiro de sua verdadeira missão. Essa ideia não era exclusiva dos samurais. Siddhartha Gautama, o Buda, nasceu príncipe e teve acesso a todos os prazeres do mundo: comida exótica, perfumes raros, música celestial. No entanto, percebeu que a busca incessante pelo prazer levava à insatisfação. Assim, abandonou o palácio e descobriu o caminho do meio, uma vida de moderação, nem de indulgência extrema, nem de privação absoluta. A história está repleta de figuras que desmoronaram sob o peso do excesso. O imperador romano Nero buscava prazer ininterrupto e se entregava a banquetes extravagantes, construções faraônicas e festas intermináveis. No final, sua decadência o levou à ruína. Em contrapartida, figuras como Marco Aurélio e Musashi compreenderam que o verdadeiro prazer está na disciplina e no controle sobre os próprios impulsos. No mundo moderno, o prazer é mais acessível do que nunca. Com um clique, podemos pedir comida,
consumir entretenimento e satisfazer impulsos momentâneos. No entanto, essa facilidade nos torna prisioneiros do desejo. A dopamina, neurotransmissor do prazer, nos recompensa por cada pequena gratificação instantânea, nos condicionando a querer mais e mais. O que Musashi sabia intuitivamente agora é um fato científico: o prazer sem limites nos escraviza. Mas então, se o prazer faz parte da vida, qual é o limite entre aproveitar e se perder nele? Musashi não pregava a total negação do prazer, assim como Buda não condenava a felicidade. O problema não é o prazer em si, mas quando ele se torna o propósito da existência, levando ao descontrole, à insatisfação e, paradoxalmente, ao sofrimento. A moderação não significa evitar o prazer, mas sim governá-lo, em vez de ser governado por ele. A ideia de que o excesso leva à ruína não é nova. No Japão feudal, o código dos samurais, o Bushido, enfatizava o autocontrole e a sobriedade como formas de preservar a honra e a clareza mental. No Ocidente, a filosofia estoica defendia o mesmo princípio. Sêneca alertava que o homem que se entrega ao prazer se torna escravo de seus desejos e perde sua liberdade. Musashi, que viveu como um guerreiro errante sem se apegar a luxos, incorporava esse ideal na prática. Em tempos modernos, as redes sociais e a tecnologia transformaram o prazer em um produto de consumo contínuo. O ciclo vicioso do prazer imediato, rolar infinitamente o feed, maratonar séries, consumir fast food, leva a uma sensação constante de insatisfação. A neurociência explica que quanto mais buscamos prazer instantâneo, menos gratificação real sentimos a longo prazo. Musashi já compreendia isso séculos antes, sem precisar de estudos científicos. No entanto, há um perigo no outro extremo. O excesso de privação pode ser tão destrutivo quanto o excesso de prazer. Há quem confunda moderação com repressão, caindo em um ascetismo rígido que suprime qualquer forma de felicidade. O próprio Buda percebeu isso após anos de autoimposição extrema. A chave, então, não está na negação absoluta, mas no equilíbrio consciente, usufruir sem ser dominado. Como encontrar essa moderação no dia a dia? A primeira resposta está na consciência dos próprios hábitos. Se há um prazer do qual você sente que não pode abrir mão, talvez seja um sinal de dependência. Experimente reduzir esse hábito e observe a reação da sua mente. Se um simples intervalo causa irritação ou ansiedade, há um alerta de que o prazer se transformou em prisão. Para aplicar esse princípio, tente um desafio simples. Escolha algo prazeroso que você faz frequentemente, como consumir doces, redes sociais ou videogames, e reduza esse consumo pela metade durante uma semana. Observe como sua mente reage. Se sentir desconforto, reflita: quem está no controle, você ou o desejo? A verdadeira liberdade, como ensinava Musashi, não está em evitar o prazer, mas em nunca ser controlado por ele. Capítulo 3. Não dependa de sentimentos passageiros. O vento soprava forte enquanto Miyamoto Musashi permanecia imóvel no campo de batalha. Diante dele, um oponente furioso, dominado pela raiva, empunhava sua espada com agressividade descontrolada. Musashi, por outro lado, não demonstrava emoção. Ele sabia que a fúria de seu adversário era sua fraqueza. A mente nublada pela raiva toma decisões impulsivas e previsíveis. No instante certo, Musashi atacou com precisão e venceu. Ele não era escravo de suas emoções, ele as compreendia, mas não deixava que elas o governassem. O controle das emoções sempre foi um pilar da filosofia samurai. No Bushido, os guerreiros eram ensinados a permanecer serenos mesmo diante da morte. Um samurai que agia com base no medo ou na raiva colocava a si mesmo em risco. Musashi não pregava a ausência de emoções, mas sim a capacidade de não se deixar levar por sentimentos passageiros. Ele compreendia que uma decisão tomada no calor do momento poderia ser fatal. Essa ideia não se limitava ao Japão feudal. Os estoicos romanos, como Marco Aurélio e Sêneca, também ensinavam que a verdadeira liberdade vem do controle emocional.
Se você está perturbado por algo externo, não é a coisa em si que te aflige, mas o julgamento que você faz sobre ela, escreveu Marco Aurélio. Para ele, a emoção era apenas uma interpretação da mente, e não uma verdade absoluta. A história também mostra o perigo de agir por impulso. Napoleão Bonaparte, um gênio militar, perdeu tudo porque foi dominado pelo orgulho e pelo desejo de vingança após sua primeira derrota. Em vez de recuar e se fortalecer, tentou retomar o poder com pressa, sem estratégia. O resultado foi sua derrota definitiva em Waterloo. Sentimentos passageiros, quando não controlados, podem destruir até os mais poderosos. Mas será que o controle emocional significa reprimir sentimentos? De forma alguma. Musashi e os estoicos não defendiam uma vida sem emoções, mas sim uma vida onde as emoções não ditam nossas ações de forma impulsiva. A raiva pode ser útil quando canalizada corretamente. O medo pode nos proteger se usado com sabedoria. A diferença está entre sentir e ser dominado pelo que se sente. A necessidade de não depender de sentimentos passageiros é ainda mais relevante no mundo moderno. Quantas decisões impulsivas já foram tomadas por uma explosão de raiva, medo ou euforia? Pessoas pedem demissão por um dia ruim, terminam relacionamentos no calor de uma discussão ou fazem compras impulsivas que depois arrependem. Hoje, mais do que nunca, a sociedade estimula reações emocionais rápidas, mas Musashi já ensinava que a verdadeira força está em não se deixar levar pelo momento. As redes sociais são um exemplo claro desse problema. Likes, curtidas e comentários inflam egos e criam oscilações emocionais intensas. Uma postagem bem-sucedida gera euforia, enquanto uma crítica pode causar revolta ou tristeza. Quando dependemos dessas reações para definir nosso valor, nos tornamos reféns das emoções passageiras. O que Musashi diria sobre isso? Certamente, ele nos lembraria que nossa identidade não pode ser construída sobre algo tão instável. No campo da psicologia, esse princípio de Musashi também tem respaldo. A teoria das ondas emocionais mostra que todas as emoções surgem, atingem um pico e depois desaparecem. Se tomarmos decisões no auge da emoção, corremos o risco de agir sem clareza. O truque está em esperar. Quando sentimos raiva, por exemplo, devemos dar tempo para que a onda emocional baixe antes de responder. Isso evita ações precipitadas e arrependimentos. Como aplicar esse princípio na prática? Um exercício simples é a regra dos 24 minutos e 24 horas. Quando sentir uma emoção forte, raiva, ansiedade, euforia, espere 24 minutos antes de agir. Se ainda parecer uma boa ideia, espere 24 horas antes de tomar qualquer decisão definitiva. Esse pequeno atraso permite que a emoção diminua e dá espaço para a razão entrar em jogo. Outra estratégia eficaz é manter um diário emocional. Anote situações que despertaram emoções fortes e descreva como se sentiu na hora e depois de algum tempo. Muitas vezes, o que parecia um grande problema se torna insignificante com o passar das horas. Como dizia Musashi, a mente serena enxerga com clareza. A mente agitada se perde na névoa das emoções. Se queremos ser mestres do nosso destino, precisamos aprender a ser mestres de nossas emoções. Capítulo 4. Pense levemente sobre si mesmo e profundamente sobre o mundo. O sol se punha sobre um campo vazio enquanto Miyamoto Musashi caminhava sozinho, sua espada presa ao obi e sua mente tranquila. Ele já havia derrotado os maiores guerreiros do Japão, mas não se considerava um mestre absoluto. Diferente de muitos samurais que se vangloriavam de suas vitórias, Musashi evitava a arrogância. Ele sabia que a verdadeira força não vinha do orgulho, mas da humildade, da capacidade de reconhecer que sempre havia mais a aprender. A história nos mostra que os líderes mais sábios sempre foram aqueles que entenderam sua pequenez diante do vasto mundo. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, governou com poder absoluto, mas nunca se deixou consumir pela vaidade. Em suas meditações, escreveu: "Lembre-se, você é apenas um grão de poeira no tempo."
Não se deixe enganar pelo poder passageiro. Ele sabia que o orgulho excessivo é uma armadilha que nos distancia da realidade e da sabedoria. Em contrapartida, a história também mostra os perigos da arrogância. Napoleão Bonaparte, após conquistar a Europa, começou a se considerar invencível. Ignorando conselhos de generais experientes, invadiu a Rússia no inverno, acreditando que sua genialidade superaria qualquer obstáculo. Sua arrogância levou a um desastre. Milhares de soldados morreram, e seu império desmoronou. O preço do ego inflado é alto. A humildade, no entanto, não significa se rebaixar ou se sentir inferior. Musashi não negava sua habilidade, apenas evitava que o orgulho cegasse. Para ele, pensar levemente sobre si mesmo significava não se apegar à própria imagem, não buscar validação constante. Isso permitia que ele agisse com liberdade, sem medo de errar ou parecer menor que os outros. A humildade não é sobre se diminuir, mas sobre se libertar do peso da própria importância. Mas então, como equilibrar humildade e autoconfiança? Se a arrogância nos destrói e a insegurança nos paralisa, onde está o meio-termo? O segredo está em pensar profundamente sobre o mundo. Quem olha para si mesmo o tempo todo se torna pequeno. Quem olha para o mundo percebe sua vastidão. O foco não deve estar em se engrandecer, mas em compreender melhor a vida, as pessoas e os desafios ao redor. A verdadeira grandeza está em servir a algo maior do que o próprio ego. A humildade já foi a diferença entre civilizações que prosperaram e aquelas que ruíram. O Império Romano, em seus primeiros séculos, cresceu porque seus líderes entendiam que havia muito a aprender com outras culturas. Eles absorviam conhecimentos gregos, egípcios e persas, expandindo seu domínio com inteligência. Mas, quando Roma passou a se ver como o ápice da civilização e desprezou os povos ao redor, tornou-se rígida e decadente, incapaz de se adaptar. A arrogância foi sua ruína. No mundo moderno, a falta de humildade também tem consequências. Líderes empresariais que acreditam saber tudo ignoram tendências de mercado e são ultrapassados por concorrentes mais atentos. Profissionais que se recusam a aprender novas habilidades veem suas carreiras estagnarem. Relacionamentos falham porque um dos lados se recusa a admitir erros. Em qualquer área da vida, a humildade não é fraqueza, é a chave para o crescimento contínuo. A ciência comprova que o excesso de ego nos torna menos eficazes. Pesquisas em neurociência mostram que pessoas humildes são mais resilientes, pois aceitam feedback e aprendem com os erros. Já aqueles que superestimam suas habilidades tendem a tomar decisões piores, pois ignoram sinais de alerta. Isso é chamado de efeito Dunning-Kruger, no qual os menos competentes frequentemente se acham mais inteligentes do que realmente são. Musashi já sabia disso sem precisar de experimentos científicos. Como cultivar humildade na prática? Comece questionando suas certezas. Se algo parece óbvio, pergunte-se: e se eu estiver errado? Procure pessoas que discordam de você e tente entender seus pontos de vista. A humildade começa quando reconhecemos que sempre há algo a aprender. Outro exercício poderoso é substituir a frase "eu já sei" por "o que mais posso aprender". Se você se vê como um eterno aprendiz, nunca para de crescer. Afinal, como dizia Musashi, em cada derrota uma lição, e em cada vitória, uma nova responsabilidade. A verdadeira força não está em se afirmar como superior, mas em se abrir para a vastidão do conhecimento e da experiência. Capítulo 5. Não busque o gosto da boa comida. A noite caía sobre uma cabana simples nas montanhas. Dentro dela, Miyamoto Musashi afiava sua espada sob a luz bruxuleante do fogo. Sem casa fixa, sem luxos, sem conforto desnecessário. Ele viveu como um ronin, um samurai sem mestre, viajando de vila em vila, dormindo onde houvesse abrigo. Não importava se fosse um templo, uma caverna ou o chão de uma floresta, seu verdadeiro lar era sua mente disciplinada. Musashi acreditava que o conforto excessivo tornava um guerreiro fraco. No Japão feudal,
muitos samurais se tornaram servos de seus próprios luxos. Quando não estavam em guerra, viviam em mansões, cercados de servos, comendo banquetes refinados. Mas, quando o caos chegava, muitos estavam despreparados para a realidade dura do campo de batalha. Musashi via nisso um erro fatal. Aquele que depende do conforto externo perde sua força interna. Essa mentalidade não era exclusiva do Japão. O filósofo Diógenes, na Grécia Antiga, vivia em um barril e rejeitava todos os bens materiais. Alexandre, o Grande, ao conhecê-lo, perguntou se poderia fazer algo por ele. Diógenes respondeu: sim, afaste-se, pois está bloqueando o sol. Para ele, o poder e o luxo de Alexandre não significavam nada. O verdadeiro poder era ser livre das necessidades externas. Mas há um limite entre o desapego e a privação extrema. Siddhartha Gautama, antes de se tornar Buda, tentou viver sem qualquer prazer. Jejuava até a pele tocar os ossos, dormia no chão duro da floresta. Mas ele percebeu que isso não o tornava mais sábio, apenas mais fraco. Foi então que descobriu o caminho do meio, não a busca cega pelo prazer, nem a negação total, mas um equilíbrio onde o homem possui as coisas, mas não é possuído por elas. Musashi pregava algo semelhante. Ele não dizia que comida saborosa ou uma boa casa eram ruins, mas sim que não deveríamos depender delas. O problema surge quando alguém precisa de um certo tipo de comida para se sentir feliz ou de um ambiente luxuoso para estar confortável. Para ele, quem precisa de muito para viver, vive como prisioneiro. Já quem precisa de pouco, é verdadeiramente livre. O mundo moderno transformou o conforto em necessidade. Casas sofisticadas, colchões com ajuste eletrônico, comidas industrializadas feitas para maximizar prazer imediato, tudo isso nos faz acreditar que o conforto é essencial para a felicidade. Mas, quanto mais nos acostumamos com esses luxos, mais frágeis nos tornamos. Um pequeno desconforto se torna intolerável. Um dia sem acesso a certas facilidades parece um castigo. Musashi teria olhado para essa dependência com desprezo. O minimalismo, um conceito popular hoje, reflete essa mesma ideia. Pessoas que reduzem seus bens materiais relatam sentir mais liberdade, menos ansiedade e mais controle sobre suas vidas. Isso ocorre porque quanto menos coisas você precisa, menos você teme perdê-las. Musashi vivia com pouco não por obrigação, mas por escolha. Ele sabia que carregar menos tornava a jornada mais leve. Na psicologia, há um fenômeno chamado adaptação hedônica. Isso significa que, por mais que alguém alcance um conforto extremo, rapidamente se acostuma e precisa de algo ainda melhor para sentir prazer. A casa grande não basta, é preciso uma maior. A comida boa não basta, é preciso algo mais sofisticado. Esse ciclo nunca tem fim. A única saída? Mudar a mentalidade e perceber que o contentamento vem da aceitação, não da acumulação. Como aplicar esse princípio na vida cotidiana? A primeira prática é reduzir a dependência do conforto. Experimente dormir alguns dias em um colchão mais simples, ou comer refeições mais básicas. Não como punição, mas como um teste para perceber que você não precisa de tantas coisas para viver bem. Quanto mais flexível você for, menos será afetado pelas circunstâncias externas. Outra estratégia é perguntar-se antes de cada compra ou escolha de conforto: isso é uma necessidade ou um desejo? Muitas vezes, buscamos algo apenas pelo prazer momentâneo que ele oferece, sem pensar se realmente melhora a nossa vida. Musashi nos ensina que a verdadeira força está na indiferença ao supérfluo. Quando aprendemos a precisar de menos, nos tornamos mais fortes, mais livres e mais preparados para qualquer desafio. Capítulo 6. Não siga costumes comuns. Miyamoto Musashi nunca seguiu o caminho tradicional dos samurais. Enquanto a maioria treinava em escolas rígidas e obedecia a mestres e senhores feudais, ele rejeitou esses padrões e trilhou sua própria jornada. Musashi via que muitos samurais estavam presos a rituais e hierarquias que os limitavam, fazendo-os lutar não com inteligência,
mas com dogmas. Ele compreendeu que seguir costumes apenas porque são comuns não leva à maestria, leva à estagnação. Outro exemplo de autenticidade radical vem da Grécia Antiga. Diógenes, o filósofo cínico, desafiava todas as convenções sociais. Ele vivia em um barril, zombava dos poderosos e demonstrava que muitas normas eram apenas ilusões coletivas. Quando Alexandre, o Grande, o encontrou e perguntou se poderia ajudá-lo, Diógenes apenas respondeu: sim, saia da frente do meu sol. Esse desprezo pelo convencional mostrava que ele não precisava da aprovação de ninguém para ser livre. A história está repleta de inovadores que rejeitaram os costumes comuns. Nikola Tesla, o gênio da eletricidade, foi ridicularizado por desafiar as ideias de sua época. Enquanto outros engenheiros seguiam os padrões estabelecidos, ele desenvolvia conceitos revolucionários, como a corrente alternada. Steve Jobs, décadas depois, repetiria essa mesma filosofia, acreditando que as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que realmente mudam. Mas desafiar normas sociais tem um preço. Quem se recusa a seguir o caminho esperado muitas vezes enfrenta resistência e isolamento. Musashi foi visto como um errante sem rumo. Diógenes foi tratado como um louco. Tesla morreu pobre e esquecido. No entanto, todos eles deixaram um legado que influenciou gerações. A pergunta que fica é: vale a pena sacrificar sua autenticidade para se encaixar no que é aceito pela maioria? A verdadeira força vem do autoconhecimento. Quem se conhece profundamente não precisa da validação dos outros. Musashi, Tesla e Diógenes não apenas rejeitaram costumes sem sentido, eles sabiam exatamente quem eram e o que buscavam. Seguir o caminho próprio exige coragem, pois significa abandonar a segurança da multidão. Mas, como Musashi nos ensina, um guerreiro que segue os passos dos outros jamais deixará sua própria marca no mundo. A ideia de não seguir costumes apenas porque são comuns se tornou ainda mais relevante no mundo moderno. Hoje, há um modelo social pré-estabelecido que dita como devemos viver: estudar, conseguir um emprego estável, comprar uma casa, casar, ter filhos e trabalhar até a aposentadoria. Mas será que esse caminho é realmente certo para todos? Ou é apenas um roteiro que seguimos sem questionar? Musashi nos ensina que cada um deve encontrar seu próprio caminho, sem medo de se desviar do esperado. Muitas pessoas passam a vida tentando se encaixar em padrões que não fazem sentido para elas. Escolhem carreiras porque são bem vistas, entram em relacionamentos por pressão social e vivem de acordo com expectativas externas. O resultado? Frustração, ansiedade e um profundo sentimento de vazio. Quando alguém vive apenas para agradar os outros, perde sua própria essência. Musashi compreendia isso e, por isso, rejeitou a vida convencional dos samurais da época. A psicologia moderna reforça essa ideia. Carl Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, falava sobre o processo de individuação, o caminho que cada pessoa deve percorrer para se tornar quem realmente é. Segundo ele, quem não se conhece e apenas segue normas externas vive uma vida superficial, sempre sentindo que algo está faltando. A busca pela autenticidade, embora difícil, é o único caminho para uma vida plena. Então, como aplicar esse princípio na prática? O primeiro passo é questionar. Pergunte-se: o que na minha vida eu faço porque realmente quero, e o que faço apenas porque é esperado de mim? Esse exercício pode revelar quantas decisões suas foram baseadas em convenções e não em sua verdadeira vontade. O simples ato de refletir já abre espaço para mudanças. Outra prática poderosa é a tolerância ao desconforto social. Quem se desvia do caminho comum inevitavelmente enfrentará olhares de reprovação. A família pode questionar, os amigos podem não entender, mas a liberdade só existe para aqueles que aceitam a possibilidade de serem mal interpretados. Musashi sabia que um guerreiro não pode temer a opinião da multidão. Se quiser viver com autenticidade, você também precisará dessa coragem. Afinal, como ele nos ensina, não há glória em seguir um caminho que não é seu.
Capítulo 7. Nunca seja ciumento, e não se apegue à raiva ou ressentimento. A lâmina de Musashi se movia com precisão enquanto seu oponente atacava com fúria cega. A raiva do inimigo era previsível. Musashi, por outro lado, permanecia calmo, observando cada movimento. Ele sabia que um guerreiro dominado por emoções destrutivas estava fadado à derrota. O ciúme, a raiva e o ressentimento não fortalecem, eles nublam a visão, enfraquecem o espírito e fazem o homem errar no momento crucial. Esse princípio não se aplicava apenas aos samurais. No Império Romano, o imperador Marco Aurélio enfrentava constantes traições e conspirações, mas jamais permitiu que o ressentimento governasse suas ações. Em vez de buscar vingança, ele escrevia em suas meditações: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Seu poder vinha do controle emocional, e não da reatividade. Em contraste, temos Alexandre, o Grande. Apesar de sua genialidade militar, foi dominado por sua ira em diversas ocasiões. Certa vez, em um acesso de raiva, matou Clito, seu amigo mais leal, por uma simples discordância. Quando percebeu o que havia feito, foi tomado pelo arrependimento, mas já era tarde. A raiva é uma armadilha, uma vez que a ação impulsiva ocorre, não há volta. O ciúme, assim como a raiva, também pode ser um veneno. Muitos líderes foram destruídos pela desconfiança excessiva, temendo rivais imaginários e sabotando alianças valiosas. No Japão feudal, o shogun Ashikaga Yoshimitsu era conhecido por sua paranoia, vendo traição em todos os lados. Seu governo tornou-se um caos de execuções e perseguições, e seu império desmoronou. O medo de perder algo pode levar exatamente à sua perda. Mas isso significa que devemos reprimir nossas emoções? Não. Musashi não dizia para ignorarmos sentimentos, mas sim para não sermos escravizados por eles. A raiva pode ser usada como combustível para agir, desde que seja controlada. O ciúme pode indicar insegurança e apontar onde precisamos crescer. A chave não está em eliminar as emoções, mas em dominá-las, transformando-as em forças produtivas e não em correntes que nos prendem. Ao longo da história, os grandes estrategistas sempre compreenderam que emoções descontroladas levam a erros fatais. No Japão feudal, Tokugawa Ieyasu, um dos maiores shoguns da história, dizia: o homem forte não é aquele que vence muitas batalhas, mas aquele que vence a si mesmo. Ele via o controle emocional como uma arma mais poderosa do que qualquer exército. Diferente de seus rivais, ele não agia por impulso e sempre tomava decisões baseadas na lógica, e não na emoção. No mundo moderno, a raiva e o ciúme continuam sendo forças destrutivas. Quantos casamentos terminam porque um dos parceiros é dominado pelo ciúme irracional? Quantas carreiras são arruinadas por acessos de raiva no ambiente de trabalho? O mundo digital amplificou esses problemas. Hoje, um comentário impensado nas redes sociais pode destruir reputações em minutos. Musashi nos ensinaria que um guerreiro moderno deve saber conter suas emoções tanto quanto conter sua espada. A neurociência confirma o que os sábios antigos já sabiam. Quando sentimos raiva intensa, a amígdala cerebral, área responsável pelas reações emocionais, assume o controle e desativa a parte racional do cérebro, o córtex pré-frontal. Isso significa que, no auge da raiva, não conseguimos pensar direito. A melhor forma de recuperar o controle é aplicar o que os estoicos chamavam de distanciamento cognitivo, dar um passo atrás, respirar e analisar a situação com frieza antes de agir. Como podemos aplicar esse princípio na vida cotidiana? Um exercício prático é a regra dos 10 segundos. Quando sentir raiva, pare e respire fundo 10 vezes antes de responder. Esse simples atraso permite que a emoção inicial perca força e evita decisões impulsivas. Se a raiva for intensa, espere 10 minutos ou até 10 horas. Como dizia Musashi, a mente calma vence a batalha antes mesmo de ela começar. Para o ciúme, um exercício eficaz é a autoanálise. Sempre que sentir ciúme, pergunte-se:
Isso está baseado em fatos ou em minha própria insegurança? Muitas vezes, o ciúme não tem fundamento real, mas surge de medos internos e experiências passadas. Treinar-se para questionar seus sentimentos permite que você domine suas emoções, em vez de ser dominado por elas. Afinal, como Musashi nos ensina, o verdadeiro guerreiro vence primeiro a si mesmo, e depois qualquer adversário. Capítulo 8. Não se desvie do caminho. Miyamoto Musashi caminhava sozinho, sua mente fixa em um único propósito: o aperfeiçoamento da espada e do espírito. Desde jovem, recusou distrações e compromissos que pudessem desviá-lo de seu caminho. Não se prendeu a luxos, relações ou status social. Seu objetivo era claro, e ele seguiu adiante sem hesitar. Para Musashi, aquele que se desvia de seu caminho se perde no caos da vida. Esse princípio não era exclusivo dos samurais. Thomas Edison, um dos maiores inventores da história, fracassou mais de 1000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica. Quando perguntado sobre os fracassos, ele respondeu: "Eu não falhei 1000 vezes. Descobri 1000 maneiras que não funcionam." Sua genialidade não estava apenas na criatividade, mas na persistência em seguir seu propósito, sem distrações. Em contrapartida, a falta de propósito destruiu muitos talentos promissores. Napoleão Bonaparte, brilhante estrategista militar, poderia ter consolidado sua posição como o maior líder da Europa. Mas sua ambição sem limites o fez perder o foco. Em vez de estabilizar seu império, seguiu em guerras desnecessárias, terminando exilado e esquecido. Sem um propósito claro, até os grandes se perdem. Manter-se no caminho exige mais do que disciplina, exige clareza. Bruce Lee, mestre das artes marciais, costumava dizer: "Não temo o homem que praticou 10.000 chutes diferentes, mas aquele que praticou um único chute 10.000 vezes." Em um mundo onde todos querem fazer de tudo ao mesmo tempo, poucos têm paciência para se aprofundar. A excelência não vem da dispersão, mas da dedicação contínua a um propósito bem definido. Mas como saber se estamos no caminho certo? A resposta está na autenticidade. Musashi não seguiu o caminho da nobreza, pois sabia que seu destino estava na espada. Edison não abandonou a ciência, pois sua paixão era a invenção. Aqueles que vivem apenas para agradar aos outros facilmente se desviam. Aqueles que conhecem seu propósito permanecem firmes, mesmo diante das dificuldades. A ideia de manter-se fiel a um propósito não é apenas uma lição dos antigos guerreiros e filósofos, ela é um princípio atemporal que molda aqueles que deixam um impacto duradouro no mundo. No Japão moderno, o conceito de Ikigai reflete essa busca pelo propósito. Ikigai significa razão de ser e sugere que uma vida plena só acontece quando encontramos algo que amamos, no qual somos bons, que o mundo precisa e pelo qual podemos ser recompensados. Musashi seguiu seu próprio Ikigai sem desvio, o que o tornou lendário. O mundo moderno, porém, está cheio de distrações que nos afastam de nossos verdadeiros caminhos. Redes sociais, entretenimento imediato, o excesso de opções, tudo conspira para nos tornar dispersos. Diferente de Musashi ou Edison, que podiam se dedicar a um único objetivo, hoje vivemos bombardeados por estímulos que desviam nossa atenção. Nunca foi tão difícil manter o foco, e nunca foi tão necessário. A neurociência explica que a atenção é um recurso limitado. Cada vez que trocamos de tarefa, perdemos energia mental. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que, após uma distração, o cérebro leva cerca de 23 minutos para recuperar o foco original. Se queremos permanecer no caminho certo, precisamos reduzir interferências e cultivar hábitos que fortaleçam a concentração. Musashi sabia disso séculos antes da ciência comprovar. Como aplicar esse princípio na prática? O primeiro passo é definir seu caminho com clareza. Pergunte-se: o que realmente importa para mim? Muitas pessoas vivem correndo atrás de metas impostas pelos outros, sem perceber que nunca pararam para definir seu próprio propósito.
Musashi dizia que um guerreiro sem um objetivo é como uma espada sem fio, existe, mas não corta. Outro exercício poderoso é a regra das prioridades. Escolha 3 objetivos principais em sua vida e elimine tudo que não contribui para eles. Se algo não ajuda a chegar onde você quer, está apenas desviando você do caminho. Como Musashi nos ensina, a força não vem de fazer muitas coisas, mas de fazer uma coisa bem feita até o fim. Manter-se no caminho é o maior desafio, mas também a maior vitória.